E aí, L Jordano? E aí, L Jordana? Como é que vocês estão, meu pessoal? Tudo de boa e na paz? Eu espero que sim. Meu nome é Samuel Cardoso, eu sou aqui professor de História do LJ Aulas e dessa vez eu tô aqui com vocês para a gente resolver as questões da prova de cadete, né, do Bombeiro Militar, a prova CFO aí do Bombeiro de Minas. Aqui nesse vídeo a gente vai utilizar, né, a ordem das questões do tipo A da sua prova, e a gente vai falar aqui então sobre ciências humanas e atualidades, né? Antes da gente começar aqui a fazer as discussões sobre as questões, né, e passar para vocês a minha visão, o que eu acho de cada uma das questões, eu vou dar aqui um parecer geral para vocês. Olha só, eu dei uma olhada nessas questões e, sinceramente, eu fiquei muito feliz, né? Porque as questões elas foram, em sua maioria, abordadas aqui pela gente, né? Tanto eu quanto os outros professores do LJ Aulas lá dentro do nosso curso online, né? Principalmente ali na disciplina relacionada a atualidades, já que é uma disciplina que nada mais é do que uma aposta, né? Já que a gente vai falar lá sobre atualidades, pode cair qualquer coisa na sua prova, né? Então tem aí essa incerteza, mas analisando as questões, né, a gente consegue observar que muito do que caiu na prova foi dito aí, né, por mim e pelos outros professores do LJ lá dentro do nosso curso convencional. Então, se você estudou, né, a parte de atualidades pelo curso convencional do LJ do Bombeiro de Minas, a chance de você ter acertado essas questões é bem maior, né, bem alta. Então, é isso aí. Para as outras questões, né, vocês vão ver que na realidade elas não são tão difíceis assim, mas isso aí a gente vai discutindo à medida que for avançando aqui na resolução das questões. Então, sem mais delongas, bora partir logo para as questões aqui da nossa aula de hoje. Bom, então aqui, né, na tela para vocês a questão número 26, lembrando que nós estamos seguindo a ordem da prova do tipo A, né? Então, questão número 26 é uma questão sobre a guerra de Israel, né? A guerra que está acontecendo lá entre Israel e Palestina, né? Que já vem acontecendo aí há alguns anos, mas que a gente sabia que é um negócio muito importante que a gente precisava falar nas nossas aulas sobre atualidades. Então, vamos lá, olha só. Questão 26. Os conflitos armados na faixa de Gaza, deixa eu pegar aqui meu marca-texto para a gente ir acompanhando. Os conflitos armados na faixa de Gaza têm sido um complexo evento histórico e geopolítico que envolve vários fatores, incluindo disputas territoriais, identidades nacionais e aspectos religiosos e intervenções internacionais, né? Talvez aqui essa parte de intervenções internacionais seja a mais importante de tudo que foi listado, mas vamos continuar. O contexto atual da faixa de Gaza é difícil e carrega consigo consequências profundas para a população civil e para a região como um todo. Aí vem a grande pergunta aí, né? A grande chave do enunciado. Considerando esses fatores e as consequências da guerra, analise, olha só que enunciado cabuloso. Analise a situação geopolítica e social do local e indique a alternativa que descreve corretamente a situação do território e as dinâmicas do conflito, levando em conta os aspectos de bloqueios, intervenções externas e desdobramentos humanitários. Aí chega nesse momento, você pergunta para mim, beleza, Samuel, lemos aqui então o enunciado. Essa questão, você acha que é uma questão fácil ou que é uma questão difícil? Galera, então, esse aqui é uma questão facílima, mas muito fácil mesmo. Igual que eu falei para vocês anteriormente, se você estudou o nosso curso convencional, você matou isso aqui a pau e não tem nem chance de você ter errado essa questão. Mas, por outro lado, se você tiver pulado as aulas sobre
atualidades, ou se por algum motivo você não tiver conseguido adquirir o nosso curso convencional, você ainda assim conseguiria acertar essa questão só de você ter prestado atenção no enunciado, porque o enunciado ele dá um panorama geral do que é o conflito lá na faixa de Gaza, do que é essa guerra entre Israel e Palestina. Então a única coisa que você precisa fazer para você acertar a questão é prestar atenção nessas coisas que eu marquei de amarelo aí no nosso slide e depois fazer uma análise sobre a situação geopolítica e social com base no que foi dito aqui no enunciado. Ou seja, a questão ela não vai ser conteudista, ela não vai te cobrar alguma coisa que já não tenha sido dita aqui no próprio enunciado. Mas beleza, vamos deixar de conversa e já partir para a análise das alternativas. A letra A, ela diz assim, ó: a faixa de Gaza é um território autossuficiente. Vou marcar de vermelho mesmo. Autossuficiente em recursos naturais, que se desenvolve de forma independente e é governada por um sistema totalmente autônomo, sem influência externa. Aí eu te pergunto, Eli Jordano, você leu aqui nesse enunciado, olha só, intervenções internacionais. Você vai marcar essa letra A que diz que a faixa de Gaza ela é governada sem nenhum tipo de influência externa? Pelo amor de Deus, isso aqui está completamente errado. É literalmente ler o enunciado que você vai ver que isso aqui está errado. Mas tá bom. Vamos continuar. A letra B, ela diz assim: a população da faixa de Gaza goza de autonomia completa sobre um regime democrático, com acesso irrestrito, sem limites, né, a serviços de saúde, educação e suporte internacional, com o que garante o desenvolvimento e paz duradoura. Porra, sinceramente, olha só. Eu até vou passar pano para vocês aí, se algum de vocês conseguiu ficar em dúvida, né, no que diz respeito à questão do suporte internacional que a letra B traz para a gente, né? O enunciado ele diz: tem grandes intervenções internacionais ocorrendo ali naquela região. A letra B ela fala sobre suporte internacional. Realmente vou passar um pano, porque se você estiver cansado, às vezes dependendo se você gastou muito neurônio fazendo lá as questões de legislação, de língua portuguesa, de matemática, você realmente pode fazer uma confusão aqui. Mas, cara, pelo amor de Deus, o enunciado ele fala sobre conflito armado. A letra B, ela fala sobre paz duradoura. Literalmente é uma coisa contradizendo a outra. Não tem como você dizer para mim que isso aqui vai estar correto. Principalmente porque a B ela também fala sobre acesso irrestrito a serviços de saúde e educação. Né? A gente não tem isso nem aqui no Brasil, que o SUS, que é essa coisa aí, né, que muita gente critica, mas que querendo ou não, muitos países precisam sobreviver sem a saúde, né, gratuita aí, para toda a população, principalmente para a população carente. A questão da educação também, que é outra coisa que a gente não tem nem aqui no Brasil, com universidades estaduais e federais, né, para toda a população, que qualquer pessoa de qualquer parte da população pode entrar. A gente não tem isso nem aqui. Imagina num lugar que sofre com esses conflitos armados. Então, enfim, eu fiquei puto. Eu confesso, a letra B é uma alternativa que me deixou realmente irritado, estressado mesmo, mas só para finalizar, não é a nossa resposta. Letra C. A região enfrenta um bloqueio a partir de Israel e Egito, agravando a situação humanitária. Beleza, ok, conflito armado, tá bem coerente. E a governança é exercida pelo Hamas, sobre uma série de tensões políticas constantes que incluem embargos econômicos e conflitos armados. É isso, perfeito. Maravilhosa, letra C. Ela vai ser a nossa resposta, porque ela está sendo condizente, ou melhor, sendo coerente com a questão que fala sobre conflitos armados e, querendo ou não, ela está falando também sobre intervenções internacionais. Então a C é a nossa resposta e não tem discussão. Aí a última alternativa ela diz assim: a faixa de Gaza é uma região instável, ok, coerente com os conflitos armados, né? Mas com forte desenvolvimento econômico, atraindo investimentos internacionais e
turistas, com divergência apenas por motivos religiosos. Olha só, primeiro de tudo, é uma questão que está sofrendo com guerra, conflito armado. Você vai turistar numa região que está tendo guerra, que está tendo bombardeio, bala perdida toda hora? Claro que não. O pessoal já vai para o Rio de Janeiro, já passa mal com a ração que acontece na praia. Você vai turistar na faixa de Gaza? Não. Tem uma galera que realmente vai para Israel, né, por conta principalmente de motivos religiosos, mas eu acho que vocês vão concordar comigo que não é o momento de fazer isso. Só que aí, né, a alternativa ela continua com os erros, onde ela diz que só existe divergência por motivos religiosos. É claro, né, tem ali a questão de judeus, de cristãos e de muçulmanos, né, que tem ali diferenças religiosas, né, diferenças de pensamento, diferenças de crença, mas dizer que é apenas por motivos religiosos, então não tem nenhum tipo de motivo ou influência política que vá motivar qualquer tipo de conflito. Tudo isso que a gente tem visto ao longo dos anos que acontece lá em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, é por conta exclusivamente de motivos religiosos? Não, né, gente? Política está envolvida em tudo, a questão econômica está envolvida em tudo. Então não tem como a gente dizer que é só por fator religioso. Então a letra D também está errada. Gabarito na tela, então, da questão número 26 fica sendo a letra C. Continuando então para a questão de número 27 aqui da prova A, que é uma questão que fala especificamente sobre Minas Gerais. Pessoalmente, nessa prova aqui do CFO, eu fiquei meio triste, né, já que não caiu nada especificamente sobre a história de Minas Gerais. Eu, pessoalmente, Samuel, como professor, gosto muito da história do nosso estado, né? Mas aí essa questão é mais puxada para atualidades mesmo, né, onde pega vários aspectos gerais, mas vamos fazer a análise, porque, de novo, essa aqui é uma questão que, mesmo que você não soubesse especificamente do que está sendo perguntado aqui no enunciado, você consegue responder de forma correta só fazendo a análise do que está sendo dito no enunciado. Então vamos lá. O estado de Minas Gerais, reconhecido por sua diversidade econômica. Eita, cheguei a marcar errado. Diversidade econômica abriga setores produtivos variados que desempenham papéis cruciais na economia brasileira. A mineração, a agricultura e a indústria são os pilares dessa estrutura econômica, influenciando não apenas o desenvolvimento local, mas também a dinâmica econômica nacional. No contexto da atividade mineradora, olha só, a atividade mineradora destaca-se a extração de minerais como ferro, ouro e bauxita, enquanto a agricultura mineira se destaca. Vou até marcar aqui, a agricultura mineira se destaca pela produção de café, leite e soja. Por sua vez, a indústria mineira abrange desde a transformação de produtos agrícolas até a fabricação de bens de consumo. Se você tivesse feito essas marcações aqui, só com isso, só literalmente com o que está sendo dito, as principais informações do enunciado, você já acertava essa questão. Por isso eu espero mesmo que todo mundo que assistiu às aulas de História e de Atualidades lá do curso convencional tenham de fato acertado essa questão. Mas vamos continuar. Contribuindo significativamente para o Produto Interno Bruto do Estado. Diante desse cenário, olha só o que a questão está perguntando para a gente. Analise as alternativas a seguir e identifique a atividade que melhor representa a relação entre exploração dos recursos naturais e sustentabilidade econômica em Minas Gerais. Ou seja, qual que é a chave para você acertar? De todas as atividades econômicas que forem descritas aqui nas alternativas, qual que traz para a gente a maior harmonia, vamos dizer assim, entre exploração dos recursos naturais e sustentabilidade econômica em Minas Gerais? Isso aqui é simples, era a única coisa que você precisava fazer, que você precisava pensar para acertar a questão. Então vamos lá. Só continuando, né, porque o enunciado ele não terminou, ele ainda continua. No caso aí falando da economia de Minas Gerais, que se revestindo do título de ser a mais equilibrada em termos de impacto ambiental e viabilidade econômica para o estado. Então a gente tem sempre aquele embate, né?
movimentação, desenvolvimento econômico, em contrapartida a gente tem os impactos ambientais, né? Se você tem muita indústria, consequentemente você vai ter mais poluição e tudo mais. Só que o enunciado ele diz pra gente que o estado de Minas Gerais é o estado mais equilibrado nessa questão da economia e nessa questão do meio ambiente. Aí ele está perguntando qual a alternativa que traz pra gente a atividade que traz mais a harmonia entre a questão econômica e a questão ambiental. Vamos lá. Letra A. Cultivo de soja em larga escala. Olha só, peraí, vou pegar aqui. Não, vou continuar marcando de vermelho mesmo. Cultivo de soja em larga escala que contribui para a produtividade agrícola. Beleza, aqui o fator industrial. Porém, levanta questões a respeito da monocultura e suas consequências para a saúde do solo. Literalmente, a letra A ela tá falando pra gente, ó, soja é um negócio que dá muito dinheiro, a indústria aproveita demais. Só que tem consequências para a saúde do solo. Isso aqui tá de acordo com o que o enunciado tá perguntando? Tá de acordo com o equilíbrio entre exploração de recursos naturais e sustentabilidade econômica? Não, não tá. Tá levantando aí a bola da indústria, mas tá falando. Essa produtividade agrícola, ela tem consequências. Então, a letra A, ela não está condizente com o que está sendo pedido no enunciado. Não é a resposta. A letra B, a produtividade do café, que, embora tradicional, apresenta impactos severos. Cadê o mouse? Achei. Impactos severos na biodiversidade local devido ao uso intensivo de agroquímicos e desmatamento. De novo, a questão ela está perguntando sobre alguma atividade que exerça mais harmonia, né, entre exploração dos recursos naturais e sustentabilidade. A letra B, ela tá falando disso? Não, ela tá falando assim, ó, o café é uma atividade tradicional em Minas Gerais, mas ela também tem consequências, ela também tem impactos, né, na questão da biodiversidade do estado. Então, não é a resposta. A letra C, a mineração de bauxita, que tem se expandido sem devida regulamentação ambiental, gerando preocupações em relação à degradação de ecossistema e de fontes hídricas. É a mesma coisa das outras três alternativas. Apresenta uma atividade econômica que está em expansão ou que dá muito dinheiro, mas apresenta também uma grande consequência, né? A mineração de bauxita, ela está se expandindo, ela está crescendo, mas ela está lascando com a degradação dos ecossistemas e a degradação das fontes hídricas. Inclusive, ela está se expandindo sem a devida regulamentação ambiental. Então, não tem nem como você aí, L de Hortônio, considerar que essa letra C vai ser a resposta. Qual que é o nosso gabarito, então? A letra D, a agroecologia, que é a coisa que mais vai trazer a atenção ali, porque a questão tá perguntando, que é essa coisa aí da harmonia entre indústria e economia. A agroecologia que promove práticas sustentáveis na agricultura, assegurando a conservação ambiental e o fortalecimento da produção local, minimizando o uso de insumos químicos, a questão dos agrotóxicos, né? Que está aí minimizando o uso desses agrotóxicos. Então, a letra D, corretíssima, é a nossa resposta. A 28 é outra questão que, de novo, nós falamos lá nas nossas aulas sobre atualidades do curso convencional, que é um tema muito atual, né? Eu tenho certeza que todos vocês aí devem ter visto matérias de jornal falando a respeito disso, né? Tiveram vários debates, muita gente falou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, debates até dentro do campo do futebol. Eu lembro que o Campeonato Brasileiro ficou paralisado por conta das enchentes. Enfim, foi uma coisa que marcou, né? Marcou esse ano aí essa questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul, que até hoje também é motivo de debate, né, sobre possíveis consequências, né, sobre o futuro e tudo mais. Mas enfim, de novo, o que a gente tem na questão 28? Uma questão que, mesmo que você não saiba, ela vai te dar a resposta só de você prestar atenção no enunciado. Então, vou pegar aqui o marca-texto. Cadê o marca-texto? Vamos lá fazer a análise do enunciado. As enchentes do Rio Grande do Sul, especialmente as ocorridas em abril de 2024, o nosso recorte temporal, né, são resultado de uma combinação de fatores meteorológicos e geográficos. Então, são esses fatores aqui que a gente tem de prestar atenção. Entre as causas principais, destaca-se a presença de um cavado
que aí eles mesmos já explicam. Olha para você ver como é que a galera foi camarada. Que é uma corrente intensa de vento, né? Então é um fator climático aqui. Além disso, a corrente de umidade vinda da Amazônia e uma onda de calor na região central do Brasil. Ou seja, diversos fatores que colaboraram aí para essas enchentes, né? Para chuvas torrenciais e tudo mais. Mas beleza, vamos continuar. Esses fatores contribuíram para a formação de um cenário de instabilidade climática que resultou em chuvas intensas e prolongadas. Além disso, as consequências dessas enchentes foram devastadoras, incluindo mudanças no mapa geográfico, com o alargamento do canal de São Gonçalo e a ligação entre as lagoas dos Patos e Mirim. Considerando essas informações, assinale a alternativa que melhor descreve a principal causa das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. Mano, olha pra você ver. Não, de verdade, vou repetir o que eu acabei de ler. O enunciado, ele traz pra gente uma lista, cara. Uma lista de fatores meteorológicos que culminaram nessas enchentes. E aí vem o enunciado, ele pergunta: qual das alternativas abaixo melhor descreve as causas das enchentes? É tipo assim, ó, a causa da enchente é isso. Aí ele volta e pergunta, qual que é a causa da enchente? É simples, é só relacionar o enunciado com as alternativas. Então vamos ver aqui o que a gente encontra. Letra A. Desmatamento nas áreas de encosta e a consequente erosão do solo que aumentaram o volume das águas dos rios. Realmente, erosão do solo e desmatamento ali nas áreas de encosta é um grande motivo para enchente. Mas aí eu te pergunto, ali, Jordano, alguém falou alguma coisa sobre desmatamento nas áreas de encosta dos rios nesse enunciado aqui? Não falou, né, velho? É o que eu tô falando. Olha aqui essa última parte do enunciado aqui para vocês. A questão, ela só pediu para você relacionar o que o próprio enunciado já disse com as alternativas. Então a letra A, ela não é a resposta. Letra B. A construção de barragens e represas que alternaram o fluxo natural dos rios, causando acúmulo de água e inundações. De verdade, na hora de você construir barragem, na hora de você construir represa, você tem que fazer todo um estudo. Afinal de contas, a biodiversidade daquela região, ela pode ser comprometida dependendo da área que você for alagar, por exemplo. Mas, de novo, vou repetir o que eu falei. Alguém falou alguma coisa sobre construção de barragens e represas nesse enunciado? Não. Então a letra B vai ser a resposta? Não, não vai. Beleza. Vamos partir para a próxima. A ausência de sistemas de drenagem eficientes nas áreas urbanas do Rio Grande do Sul, agravada pela hipermeabilização do solo. Pô, cara, aí fica foda. São 3 alternativas, todas apresentando exatamente o mesmo problema. A letra C não é a resposta. Realmente, a questão de sistemas eficientes de drenagem deve ser algo aí a ser visto, né? Inclusive, depois que as chuvas passaram a cessar, né, deram aquela baixada ali na chuva, a região ela continuou alagada. Por conta justamente da falta desses sistemas eficientes de drenagem. Mas a questão, ela está perguntando para a gente sobre os motivos, as causas dessas enchentes. Não teve a enchente porque não tinha sistema eficiente de drenagem. De novo, o enunciado listou para a gente uma série de fatores meteorológicos que culminaram aí nessas enchentes. Então eu pergunto para vocês, a letra C é a resposta? Não é. Qual que é a resposta, então? Letra D, a última alternativa aí. A presença de uma frente fria bloqueada por uma massa de ar quente na região central do Brasil, intensificada por um cavado e a corrente de umidade da Amazônia. Corretíssima. A única coisa que a letra D fez em relação ao enunciado foi alternar a ordem dos fatores aí que culminaram nas enchentes. A lista de fatores de causas que eles passaram no enunciado tá toda na letra D. Aí eu te pergunto, como que você vai marcar uma alternativa diferente dessa? Não tem como. A letra D é a resposta da questão número 28. Ok, vamos fazer aqui então a questão número 29. Olha só, antes de mais nada, a minha opinião pessoal sobre essa questão número 29. Essa aqui
é a verdadeira questão difícil dessa prova aí de ciências humanas e atualidades. Porque de tudo que eu falei para vocês até agora, que o enunciado das informações, que você consegue saber qual que é a alternativa correta com base ali apenas nas alternativas, infelizmente, cara, essa 29, ela vem para te dar um tapa, mas irmão, é aquele tapa na cara de 5 dedos para você ficar com a cara vermelha e toda marcada, porque ela é uma questão conteudista. O que eu quero dizer com isso? Ou você sabe especificamente o conteúdo que a questão está te pedindo, ou então, irmão, você vai errar. Infelizmente é isso, não tem como, não tem nem para onde a gente correr. Então vamos fazer logo aqui a questão que é tipo band-aid, né? Quanto mais rápido tirar, melhor. Questão 29. No contexto das medidas governamentais para combater as queimadas no Pantanal em 2024, considerando os aspectos e cenário da segurança global da população, quanto aos conflitos e desastres mundiais, naturais, humanos e mistos, na atualidade, sobre o prisma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 nas Nações Unidas, indique a alternativa que melhor corresponde. Peraí, deixa eu pegar o marca-texto. Então a gente quer a alternativa que corresponde ao quê? A uma ação implementada aqui pela Agenda 2030 das Nações Unidas, né? Uma ação implementada, a justificativa dessa ação e ainda assim, para terminar de lascar com a gente, um dado estatístico relevante sobre a situação do bioma apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Mais uma vez, questãozinha desgramada. Infelizmente, velho, não tem para onde correr, não tem nem muito que eu possa nem dizer para vocês aí a respeito dessa questão. Ou você sabe, ou você não sabe. Na realidade, esse tipo de questão é complicado até mesmo de você elaborar um pedido de recurso, porque olha só o que ela está pedindo no enunciado. Está pedindo o nome específico da ação, a justificativa e ainda um dado estatístico, cara. Mas que coisa absurda. Das provas de atualidades que eu tenho visto dos últimos tempos, com toda certeza essa questão 29, ela tá no topo das questões mais horríveis, mais horripilantes de se encontrar em uma prova. Então, sem mais delongas, eu já vou passar aqui para vocês para o nosso gabarito, né? De acordo lá com o gabarito preliminar, vai acabar sendo a letra C, que diz assim: implementação da medida provisória de número 1240 para flexibilizar a contratação de aeronaves estrangeiras, justificada pela falta de equipamentos especializados de maior porte no mercado nacional, com redução de 61% na superfície de água do bioma em 2023, comparada à medida histórica. Olha só, a única coisa que vocês poderiam ter utilizado para acertar essa questão, que não fosse pura e simplesmente já saber especificamente sobre essa medida, né, da Agenda 2030 e tudo mais, seria comparar as duas alternativas que são aqui, ó, a letra A e a letra C. As duas falam sobre a mesma medida provisória. Vocês não acham isso meio suspeito, não? Tem duas alternativas com informações diferentes sobre a mesma medida provisória, duas alternativas falando coisas diferentes sobre a mesma coisa. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Uma das duas ia estar incorreta e a outra muito provavelmente estaria certa, que é exatamente o caso aqui dessa questão número 29, onde a letra C ela acaba sendo então o nosso gabarito. Então, já vamos passar aqui para a questão número 30 para a gente fechar a aula de hoje, né, para a gente fechar essa resolução, e ela começa assim: considerando a complexidade ecossistêmica e a importância hidrográfica dos lagos naturais em Minas Gerais, assinale as características do sistema lacustre do Parque Estadual
do Rio Doce e sua relação com a biodiversidade local. A gente falou um pouquinho sobre o Parque Estadual do Rio Doce, né, quando a gente falou lá sobre a questão da mineração, do rompimento das barragens, a contaminação do Rio Doce e tudo mais. A gente falou um pouco sobre isso. Só que aí a questão ela está perguntando, olha só, os lagos naturais eles são muito importantes para o ecossistema de Minas Gerais. Então pega lá o Parque Estadual do Rio Doce e marca pra gente a alternativa que vai relacionar esse parque com a questão da biodiversidade local. E aí ele volta e reafirma: assinale a alternativa que apresenta corretamente a interconexão, ou seja, a relação, do mesmo jeito que está escrito aqui em cima, entre os aspectos geomorfológicos, biológicos e conservacionistas desse complexo de lagos. Ou seja, traduz para mim, Samuel. Eles usaram linguagem acadêmica e esse negócio ficou difícil. Eu sei ler português, eu não sei ler esse negócio, não. Véi, é exatamente a mesma coisa que foi dita anteriormente. Pega o Parque Estadual do Rio Doce, a importância ali dos lagos naturais para a biodiversidade de Minas Gerais e relaciona um com o outro. O que esses lagos naturais e o Parque Estadual do Rio Doce têm de relação com a biodiversidade do estado de Minas Gerais? Será que esses lagos naturais são bons para a biodiversidade? Será que é ruim? É só isso que a questão quer saber de você. Aí chega lá no finalzinho, levando em conta sua relevância no contexto nacional e seu papel na preservação da Mata Atlântica. Beleza. Então, olha só, já passando aqui para as alternativas. Na realidade, já vamos passar direto para a gente não precisar perder muito tempo sobre isso, não. Vamos fazer aqui as análises das alternativas, mas já fica aí para vocês, né, que o gabarito concedido pela banca foi lá a letra C. E a letra A, ela diz assim, ó, o sistema de lagos do Parque Estadual do Rio Doce é o segundo maior do país, composto por exatamente, olha para você ver que palavra malvada, mano, exatamente 40 lagos. Vou até pegar aqui a caneta vermelha, que eu acho mais legal de grifar os erros de vermelho. Exatamente 40 lagos e sua importância ecológica é evidenciada pela presença de onças pintadas, indicadoras de qualidade ambiental. Como assim a onça pintada ela é um indicador de qualidade ambiental? Esse negócio é meio subjetivo, né? Beleza, a onça pintada é um predador. Se tem predador na região, significa que tem presa, né? Animais herbívoros. Se tem animais herbívoros, vão ter plantas e tudo mais. Pelo menos dá para fazer essa associação, mas olha o trabalho que você vai ter de ter para associar onça pintada com indicador de qualidade ambiental. Sem falar nesse problema citado anteriormente aí, onde tem exatamente 40 lagos. Isso aí é uma coisa muito esquisita, é muito estranha de você afirmar. Tem exatamente 40 lagos. Eu mesmo fui lá e eu contei. É 40 lagos e mais nenhum. É meio estranho, né? Uma afirmativa meio esquisita. Tanto é que não vai ser a resposta. Inclusive, o gabarito, a letra C, ela vai falar o contrário, vai falar um negócio bem diferente. Mas vamos continuar. Letra B. O Parque Estadual do Rio Doce abriga o maior complexo lacustre do Brasil, com mais de 100 lagos naturais, sendo crucial para a conservação de espécies endêmicas da Mata Atlântica, como o bicudo. Aí tem aí o nome científico, né? Acho que é nome científico que fala. Eu não lembro mais, sou péssimo em biologia. Mas, enfim, aí tem o nome aí desse animal. Olha pra você ver a diferença. Olha como é que estava mais fácil de você confundir a letra B com o gabarito correto e acabar errando. Olha a diferença que tem da afirmativa dizer que são exatamente 40 lagos para dizer que tem mais de 100 lagos. Tipo assim, não dá um número exato. Quando não dá um número exato, passa mais segurança, sabe? Tipo assim, a alternativa tá falando, olha, tem mais de 100. Quantos são especificamente? Não sei, também não é tão importante assim. Mas são muitos lagos, são mais de 100. Só que aí
A alternativa, ela traz diversas problemáticas, quando, por exemplo, ela afirma que o Parque Estadual do Rio Doce abriga o maior complexo lacustre do Brasil, sem falar que fala aqui sobre as espécies endêmicas da Mata Atlântica, né? Que no caso aqui desse bicho, que eu nem sei o que que é, talvez seja um pássaro, muito provavelmente um pássaro. Mas o que que acontece? Essa alternativa, ela é aquela que é feita para te causar dúvida, porque ela tem várias informações e nenhuma dessas informações é absurdas. Então, como é que você vai fazer para saber lá na hora da sua prova se isso aqui está certo ou está errado? É simples. Você vai respirar, você vai contar de 1 até 10 e terminar de fazer as análises das alternativas, porque talvez uma delas esteja mais claramente correta aí para você. Então é isso que nós vamos fazer. Partir aqui para a letra C. O Parque Estadual do Rio Doce possui o terceiro maior complexo de lagos do país, com mais de 40 lagos em seu território, contribuindo para a manutenção da maior área contínua de Mata Atlântica preservada em Minas Gerais e abrangindo 50% das espécies de aves registradas no estado. Correto. Mais uma vez, né, a mesma problemática ali da letra B. Várias informações, nenhuma delas é absurda, só que aí, de novo, já volta ao que eu falei anteriormente para vocês. Olha só, isso aqui é macete, tá? É macete para vocês não errarem em prova. Exatamente 40 lagos, mais de 40 lagos. Informações diferentes sobre o mesmo assunto. Tem um negócio errado aí, não tem? Não tem como tipo assim, para as duas estarem erradas, é bem difícil. As duas estarem corretas, a gente sabe que não tem como. Então, muito provavelmente vai ser uma ou outra. No caso aqui, a letra C, ela traz informações e dados mais abrangentes, né? Menos específicos, igual acontece aqui, por exemplo, com a letra B. Então, ela é muito mais tranquila de assumir essas informações aqui como sendo verdade. Né? Quando eu digo lá que abriga 50% das espécies de aves registradas no estado, eu não estou dizendo exatamente, tem 5 mil espécies, tem 15 mil espécies. Não, é uma porcentagem. Né? É um número que pode ser muito grande ou muito pequeno, enfim, abrir margem, né, para dar essa segurança de que talvez não, né, de que a informação de fato esteja correta. Mas aí só para a gente finalizar, a letra dela fala assim, ó, os lagos do Parque Estadual do Rio Doce formam o quarto maior complexo lacustre brasileiro, com exatamente 36 lagoas. O mesmo problema lá da letra A, nem preciso mais falar sobre isso aqui, sendo fundamentais para a sobrevivência de espécies ameaçadas como o tatu canastra. Nunca vi isso, parece até piada que se faz aí lá o pessoal da quinta série. Tatu canastra, além de abrigar 20% de todas as espécies de aves do Brasil. Porra, 20% de todas as espécies de aves só no Parque do Rio Doce? Aí é um negócio meio exagerado, né? Não, acho que tá meio fora de proporção. A letra D, ela já começa com vários erros. Começar aqui por esse exatas 36 lagoas, nem preciso comentar sobre isso. E olha pra você ver essa afirmativa, que afirmativa violenta, cara. 20% de todas as aves do país é meio difícil até de acreditar, né? Que o Parque do Rio Doce aqui em Minas Gerais vai ter isso tudo? Enfim, a gente tem lá, por exemplo, a região norte, a região sul, a região centro-oeste, tem uma diversidade, né, de ecossistemas gigantesca. Colocar 20% de todas as aves do Brasil só aqui nesse parque em Minas Gerais é meio esquisito, né? Tanto é que não vai ser a nossa resposta, o gabarito aqui pra gente, letra C. E aí na tela, o gabarito final para vocês. Enfim, já finalizando aqui essa resolução, espero que vocês tenham gostado, né, da resolução dessas questões. Espero que tenha tudo ficado entendido, tá? Agradeço muito pela atenção e pela paciência. Eu já vou ficando por aqui. Valeu e falou!